Olá turma, tudo bom? Mais uma vez aqui o professor Railson e na aula de hoje nós vamos aprender a multiplicar monômios, tá certo? Bom, na aula passada nós vimos que o monômio ou termo algébrico, ele sempre vai ser formado, turma, por uma parte que eu vou chamar de coeficiente e a outra parte que eu vou chamar de parte literal. O coeficiente pode ser um número real e a parte literal são as letras, tá? Então, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos lembrar de uma pequena propriedade, que ao mesmo tempo é grande, né? Uma grande propriedade, sobre multiplicação de potência de mesma base. Então nós vamos utilizar essencialmente essa propriedade. Ela vai nos ajudar muito na resolução dos problemas. Olha só, essa propriedade diz o seguinte, turma, que se eu estiver multiplicando, tá, duas potências de mesma base, observe que a base aqui é A e a base aqui também é A. Então o que é que eu faço? Eu vou conservar a base, vou repetir essa base que é A e vou somar os expoentes, ou seja, eu vou somar o expoente M com o expoente N, então fica M mais N, tá certo? Então toda vez que as bases forem iguais, o que é que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes, então fica A elevado a M mais N. Observação, esse A não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Veja bem, porque se o A for zero, turma, tá? Se o A for zero, vamos supor se o A for zero aqui, esse M e N são números inteiros. Então vamos supor, se o A for zero e o M também for zero, vai ficar zero elevado a zero e não pode. Ou seja, se o A estiver elevado a zero e o A sendo zero, vai gerar uma indeterminação. Então nesse caso não pode acontecer. Vamos ver aqui por que não pode, ó. Olha só. Vejamos aqui, ó. Se o A for zero, vai ficar A elevado a M, não é verdade? Vamos ver como vai ficar. Se o A for zero e o M também for zero, vai ficar zero elevado a zero. E isso aqui, turma, é uma indeterminação. Perfeito? Então, nesse caso, o A não pode ser zero. Se o A não pode ser zero, então ele vai ser o quê? Diferente de zero. É por isso que eu estou colocando aqui para vocês, ó, que o A, tá? Ele tem que ser diferente de zero. Tá ok? Então, vamos lá. Para multiplicar monômios, turma, nós vamos observar esse balãozinho aqui, ó. Então, vamos lá. Para multiplicar monômios, o que nós fazemos? Nós vamos multiplicar entre si os coeficientes e entre si suas partes literais. Então o processo, turma, é bem simples. Eu vou multiplicar entre si os coeficientes e vou multiplicar entre si as partes literais. Eu trouxe para a gente fazer aqui um exemplo muito interessante, que é a área do retângulo. Tá? Nós sabemos que essa figura aqui é um retângulo, tá? Essa figura aqui é geométrica. E nós temos aqui, ó, o comprimento. O comprimento desse retângulo, turma, ele vale 7x. E a altura desse retângulo, tá? A altura desse retângulo aqui, ó, vale 3x. Então, como é que nós podemos calcular a área desse retângulo utilizando, né, as ideias geométricas para nos ajudar? Vamos só relembrar aqui, ó. Nós calculamos a área do retângulo, turma, da seguinte forma. Então, vamos chamar de A área do retângulo. Então, nós calculamos a área através da fórmula base vezes altura. Não é verdade, turma? Perfeito. Ah, professor, então quer dizer que a base vai ser o comprimento, que é 7x, e a altura vai ser o outro lado lá, que é 3x. Só lembrando, turma, que o retângulo ele é caracterizado, ó, por ter suas partes paralelas, ó, suas partes opostas são paralelas, tá ok? Então se aqui é 7x, aqui também vale 7x. Se aqui é 3x, aqui também vai ser 3x. Então nos importa somente essas duas dimensões, tá? Base e altura, tá? Base e altura. Perfeito? Então nós vamos tirar aqui os valores, turma. Ó. Vamos ver aqui quem vai ser a base. A base aqui que eu estou dizendo, ó, vale 7x. Então vai ser 7x, tá? Vezes. Observe que eu vou colocar, em vez do x, eu vou colocar o pontinho aqui, para não confundir com o x, tá certo? A altura, nesse caso aqui, ó, é 3x, tá? 3x. Então fica 3x. Então com isso, ó, nós estamos diante, ó, de uma multiplicação de dois monômios.
Quem são os monômios, turma? O monômio aqui, ó, é 7x e o outro monômio é 3x. Então, o que que diz aqui na definição? Para eu multiplicar dois monômios, o que eu faço? Eu vou multiplicar entre si os coeficientes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou multiplicar os coeficientes. Vai ficar, então, a área vai ser, ó, vou multiplicar os coeficientes. Quem são os coeficientes? 7 e 3. Então, vai ficar 7 vezes 3. E depois eu vou multiplicar entre si o que? Suas partes literais. Ah, professor, então quem são as partes literais? X e x. Então fica x vezes x. Ah, professor, então quer dizer que a expressão que representa a área desse retângulo aqui, a expressão algébrica, vai ser representada por quanto? Ó, 7 vezes 3, 21. X vezes x, aí nós vamos lembrar dessa propriedade aqui agora, ó. Observe que são duas bases iguais. Observa aqui, ó, que é x e x. Ah, professor, então quem é o expoente do x aqui? É 1. E quem é o expoente desse outro x aqui? É 1. Então aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então o que que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes, ó. Então fica m mais n. Então repete a base aqui, ó. Quem é a base? X. Quem são os expoentes? 1 e 1. Soma 1 mais 1, 2. Olha só. Então tá aí a nossa resposta. Perfeito, turma? Então, a área que representa esse retângulo aqui, ó, é dada por essa seguinte expressão. Bom, turma, agora continuando aqui trabalhando com o volume do paralelepípedo. Então vamos lá. Observe essa caixa aqui que parece com aquela caixa de sapato, não é verdade? Quando você for comprar um sapato novo aí e tem esse formato aqui. Então nosso objetivo aqui, ó, é encontrar a expressão que representa, a expressão algébrica que representa o volume dessa caixa, ou seja, o volume desse paralelepípedo. Então vamos lá, nós sabemos que essa caixa aqui ela apresenta três dimensões. Nós temos aqui o comprimento, nós temos a largura, tá? O comprimento aqui, ó, nós temos a largura e nós temos a altura. Ah, professor, então quer dizer que para nós encontrarmos o volume dessa caixa, eu vou ter que multiplicar, não é verdade? O comprimento dessa caixa, tá certo? A largura dessa caixa e a altura dessa caixa. Então vamos lembrar lá, tá? Vamos lembrar que a fórmula, né, a relação que nos permite encontrar o volume, tá? O volume dessa caixa é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. Perfeito, turma? Então nós vamos agora observar aqui, ó, o volume dessa caixa, tá? Vai ser dado pelo produto do comprimento. Quem é o comprimento dessa caixa aqui, pessoal? O comprimento é dado por 12x. Então fica 12x. Vezes, eu vou colocar o pontinho para não confundir com x, tá? Vezes quem? Vezes a largura. A largura, pessoal, ó, esse pedaço daqui para cá, ó. Então vamos lá, decidir aqui quem vai ser a largura. Então a largura vai ser dada por 6x, certo? 6x. E isso aqui vai multiplicar agora a altura. A altura é dada por 4y. Olha só, a altura aqui, ó, é dada por 4y. Então vamos lá. Feito isso, nós vamos perceber que nós estamos diante, turma, de uma multiplicação de três monômios, ó. O monômio 12x, o monômio 6x e o monômio 4y. Então como que a gente faz aí? Para multiplicar monômios, a gente multiplica entre si os seus coeficientes, ó. Então vamos só separar os coeficientes. Vou separar o 12, depois 6, depois o 4. Agora eu vou separar as suas partes literais, ó. Quem são? É o x, depois y. Muito bem. Então, feito isso, turma, nós vamos perceber o quê? Que se eu multiplicar esses três coeficientes, ó, vai dar conta aqui, ó. 12 vezes 6 dá 72. 72 vezes 4, vamos lá? 72
vezes 4 dá 288. Ah, professor, então aqui vai dar 288. Olha só, agora aqui eu tenho duas bases, ó, duas letras iguais. Vamos só lembrar daquela propriedade, né? Diz o quê? Multiplicação de potência de mesma base. Então, o que que nós fazemos? Eu conservo a base, que é x, e somo os expoentes. Ó, 1 mais 1 dá 2. Então fica x ao quadrado. É por isso, turma, que x vezes x é x ao quadrado. E esse y aqui, ó, eu vou só repetir. Observe que nós não podemos mais fazer nada. Então, a expressão que representa o volume, tá, desse sólido aqui, ó, dessa caixa retangular, é dada por esse monômio aqui, pessoal, ó, é dada por essa expressão algébrica, 288x ao quadrado, y. Bom, turma, vamos praticar mais essas propriedades? Vamos ver como é que funciona na prática, resolvendo exercícios, na verdade, porque matemática é assim, nós temos que fazer exercícios para poder praticar e poder entender cada vez mais. Então vamos lá, vamos de mais exemplos. Observe aqui, ó. Observe que eu tenho esse monômio aqui. Esse monômio é dado por 5a à quarta potência vezes x ao cubo. E o outro monômio é dado por 2a x elevado à quarta. Então esses dois monômios, turma, eles estão se multiplicando. Então vamos fazer separadamente. Então como que funciona esse cálculo? Primeiro eu vou separar os coeficientes. Então eu vou multiplicar primeiro os seus coeficientes, ó. Então fica como 5 vezes 2, tá? Agora eu vou multiplicar as letras. Observe que nós vamos logo pegar, ó, nós vamos logo considerar as letras iguais. Então aqui eu tenho a elevado à quarta, então fica a elevado à quarta vezes a, tá? Depois eu vou pegar quem? X elevado ao cubo, ou a terceira potência, vezes x elevado à quarta potência. Ah, professor, então quer dizer que agora, ó, eu vou multiplicar entre si os seus coeficientes. Então fica como? 5 vezes 2, 10. Aí aqui eu vou multiplicar essas duas potências. Observe que está na mesma base. Então o que que nós fazemos? A gente repete a base, que é a, e vai somar os expoentes. Ó. 4 mais 1 aqui em cima dá quanto? Dá 5. Vezes, mesma coisa aqui, ó. Eu tenho duas potências de mesma base. Quem é a base? É o x. Então repete logo essa base. Repete o x e soma os expoentes. 3 mais 4 dá 7. Então está aqui a nossa resposta. Olha só. Então ficou como? Ficou 10a elevado à quinta vezes x elevado à sétima. Vamos ver mais esse. Olha só. Nós temos agora aqui, ó, menos 2ab vezes 7ac vezes 10bc. Então, primeiramente, nós vamos separar os coeficientes. Quem são os coeficientes? Menos 2, tá? Vou colocar entre parênteses. Vezes quem? Vezes 7. Depois, vezes quem? Vezes 10. Agora eu vou multiplicar as partes literais. Bora ver isso aqui, ó. Aqui tem A? Tem. Aqui tem A? Tem. Aqui não tem. Então vai ficar A vezes A. Certinho? Agora vamos pegar o B, ó. B, aqui. Aqui tem B? Não tem. Aqui tem? Tem. Então bota lá, vezes B. Agora vamos trabalhar com C. Aqui não tem C. Aqui tem e aqui tem. Então fica C vezes C. Certinho, turma? Agora vamos multiplicar, ó, os seus coeficientes, ó. Vamos lá? Menos 2 vezes 7, esquece o sinal. Por enquanto, sem sinal. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 10 dá 140. Como aqui é negativo, então permanece o sinal negativo. Então dá menos 140. Agora nós vamos multiplicar, ó, as partes literais iguais. A vezes A dá A ao quadrado. Por que A ao quadrado? Porque aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Ó. Aqui o expoente desse A é 1 e o expoente desse A também é 1. Então 1 mais 1 dá 2. Aqui é a mesma coisa. Ó. B vezes B, repete o B e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. E aqui também, ó, repete
a base que é C, e somos expoentes, 1 mais 1 dá 2. Então esse aqui é o nosso resultado, menos 140, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Certinho, turma? Agora, para finalizar, nós temos mais esse exemplo aqui, ó. Então, os coeficientes, turma, são números decimais, ó. Não tem problema. Então, nós vamos separar logo os coeficientes. Então, fica como? Menos 1,4 vezes quem? 0,3. Menos 0,3. Aí, agora, nós vamos juntar as partes literais. Aqui tem x vezes quem? X ao quadrado. Depois, vezes y ao quadrado, e o outro lado tem y. Pronto. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Observe que eu tenho dois sinais negativos, turma. Então menos vezes menos dá mais, tá? Que é uma multiplicação. Então o jogo de sinal aqui, ó, dá mais. Agora eu vou multiplicar 1,4 vezes 0,3. Então vamos ver como que funciona essa conta, ó. 1,4 vezes 0,3, multiplica normal, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4, aqui dá 0 vezes 4, dá 0, 0 vezes 1 dá 0, vamos somar, ó, 2, 4, 0, observe, turma, que nós temos uma multiplicação aqui, ó, e aqui nós temos uma casa decimal, tá, e aqui nós temos mais uma casa decimal. Então quer dizer o que, turma? Que o resultado final vai ter duas casas decimais. Então vamos lá, vamos contar. Duas casas decimais para onde? Para a esquerda, não é verdade? Então fica 1, 2. Então a vírgula vai ficar depois do zero. Então vai dar 0,42. Perfeito, turma? Então vai dar 0,42. Agora nós vamos trabalhar com as letras. X vezes x ao quadrado. Olha só, o expoente aqui é 1, então fica como x, repete a base, e somos os expoentes, ó, 1 mais 2 dá 3, certinho? Agora o y, repete a base, que é y, e somos expoentes, 2 mais 1 aqui, ó, dá 3. Pronto, então aqui finalizamos. Certinho, turma? Então é dessa forma que nós multiplicamos monômios, multiplicamos entre si os seus coeficientes e multiplicamos entre si suas partes literais. Um forte abraço e até a próxima.